Meu nome é Murilo Lobo e esse é o meu canal, o Seu Cirurgião. Hoje nós vamos falar para aquelas pessoas que têm dúvida entre as técnicas mais comuns de cirurgia bariátrica, que são o sleeve e o bypass. Vamos comparar essas duas técnicas, falar sobre quais são as questões que a gente leva em consideração para pensar mais em uma técnica, mais em outra, e se uma tem de fato uma vantagem evidente em relação à outra. Então nós sabemos que hoje em dia as técnicas mais utilizadas são essas duas técnicas, o sleeve, também conhecido como gastrectomia vertical, e o bypass. Então a principal diferença entre essas duas técnicas é que no bypass a gente faz uma derivação intestinal. A gente pula direto do estômago para o intestino. Então a gente faz uma conexão direta do estômago com o intestino mais distal. No sleeve não existe essa conexão, que é o que a gente chama de fato de bypass. No sleeve é basicamente a retirada da grande curvatura do estômago e do fundo gástrico, transformando o estômago num órgão tubulizado menor e com esvaziamento mais rápido. Essa diferença técnica entre as duas é o que vai ter impacto nos mecanismos que essas técnicas vão desencadear para a perda de peso. Então, quando a gente fala da diferença técnica entre as duas, é o que vai levar a gente a pensar mais em uma ou mais em outra, que é o que vai levar a gente a discutir um segundo tópico, que é os fatores de decisão entre uma técnica e outra. Então, quando eu pego o sleeve e eu penso que eu vou retirar todo o fundo gástrico e tubulizar o estômago, a gente retira do estômago alguns mecanismos que protegem contra o refluxo, por exemplo. Então, o fundo gástrico, quando a gente come, ele se distende e ele ajuda a fazer a competência anti-refluxo. O próprio ângulo entre o esôfago e o estômago é um fator também de proteção contra o refluxo. Então, quando a gente pensa em sleeve e pacientes que têm refluxo ou já mostram sinais ou sintomas de refluxo, a gente tende a evitar. E no preparo pré-operatório, a gente faz esse diagnóstico exatamente com a endoscopia. Então, se o paciente queixa de algum sintoma assim, tem alguma endoscopia com alterações, a técnica do sleeve talvez a gente prefira evitar para esse paciente. O bypass tem outras questões em consideração. Quando a gente faz o bypass intestinal, a gente pula um trecho do intestino que é extremamente importante para a absorção de alguns nutrientes específicos, que é o duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. E o bypass vai fazer com que o alimento que chegue no estômago passe direto para o intestino distal, pulando esse trecho do duodeno. Então a absorção de alguns nutrientes dessa região vai ficar prejudicada. Não é um problema que impede a cirurgia, porque a gente vai fazer as reposições vitamínicas, reposições minerais, suplementação alimentar, que consegue aplacar essa questão. Porém, pacientes que são mais idosos, que têm dificuldade de tomar medicamentos, que já têm algumas deficiências identificadas, pode ser que a gente prefira optar em evitar o bypass nesse paciente e pense mais no sleeve. Um outro fator de decisão importante é o peso máximo que esse paciente já atingiu. Quando o paciente atingiu um peso máximo acima de 40 ou 45, significa que o corpo dele está habituado a um peso máximo mais alto. Então ele sempre vai ter uma resistência maior à perda de peso. O que significa que o nosso procedimento cirúrgico escolhido precisa ser um procedimento cirúrgico que tem um potencial de perda de peso maior, que tem um potencial de fazer aquele paciente perder peso e estabilizar num peso mais baixo. Normalmente, quando a gente compara o sleeve e o bypass, essas duas técnicas têm um potencial da perda de peso diferentes entre elas, sendo que o bypass tem um potencial de perda de peso um pouco maior, beirando ali os 50% da perda do excesso de peso, enquanto que o sleeve chega a mais ou menos uns 30% da perda do excesso de peso. Então essa é a potência de perda de peso da técnica cirúrgica, isso do ponto de vista, é claro, populacional. Quando a gente analisou várias pessoas que passaram por uma técnica cirúrgica ou por outra, na média o bypass tem uma potência de perda de peso um pouquinho maior. Óbvio que esse não é o principal fator, dado que quando a gente considera a potência de perda de peso, tem que pensar então no peso máximo e no peso que é o objetivo que seja atingido para que aquele paciente tenha um IMC e uma vida saudável. Esse fator da potência de perda de peso está de certa forma conectado também com uma outra questão, que é a questão metabólica. Então o bypass, como ele faz esse desvio intestinal, ele vai ter a expressão de alguns enterormônios mais potencializada também. Então a cirurgia do bypass é o que às vezes popularmente acaba sendo conhecido como cirurgia metabólica. O sleeve ele tem um potencial metabólico menor. Ele vai mexer em alguns enterormônios e o bypass vai mexer em alguns outros enterormônios. Um vai ter uma potência maior do que o outro. Quando a gente pensa num paciente que tem questões metabólicas mais importantes, ainda que a gente não tenha um IMC tão alto ou que a gente queira uma perda de peso tão alta, a gente vai pensar numa técnica do bypass para aqueles pacientes que têm uma diabetes mais grave ou que têm um colesterol muito alterado, ou um perfil metabólico que justifique que a gente tenha uma modificação desses enterormônios mais pronunciada.
E um outro fator importante é a idade do paciente. Então a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela vai levar a uma perda de peso, mas também vai levar a uma perda de massa muscular. O corpo ele não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo muito bem. Então quando a gente quer perder peso, no fim a gente perde um pouco de massa muscular. Então o corpo ele normalmente ele vai mais para o lado do catabolismo ou mais para o lado do anabolismo, sem conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a cirurgia bariátrica leva a uma perda de peso importante. Se o paciente ele já é um pouco mais idoso, especialmente aqueles pacientes acima de 65 anos, a gente sabe que o sleeve vai levar a uma perda de peso adequada sem fazer com que tenha uma perda de massa muscular tão grande. Então, alguns pacientes em que a gente quer que tenha perda de peso, mas que ela não seja tão pronunciada, ou que um paciente que tenha um risco de desnutrição, de perda de massa óssea, perda de massa muscular, às vezes a gente opta pelo sleeve, justamente porque no sleeve ele vai manter a passagem do alimento pelaquela região do duodeno que eu falei anteriormente e vai ajudar a manter a absorção de alguns nutrientes importantes. E aí a gente chega no último tema de discussão desse vídeo, que é a gente chegar na conclusão se existe de fato uma vantagem definitiva de uma técnica em relação à outra. Quando a gente fala de uma vantagem definitiva, a gente pode considerar isso de forma geral ou de forma individualizada. Se eu falar de forma geral, não existe uma vantagem definitiva, porque uma técnica vai funcionar melhor para uma pessoa ou para outra. Mas no contexto individual, quando eu estou com aquele paciente na minha frente e eu analiso todas as questões que ele tem em relação ao peso máximo, ao peso ideal, que é o objetivo, comorbidades, idades, perfil metabólico, levando todas essas questões em consideração, vai existir uma técnica que é definitiva, que é a melhor para aquele paciente. Então, quando a gente vai falar, qual é a melhor técnica? A resposta vai ser depende. Mas quando o paciente está no seu consultório, a gente vai saber qual é a melhor técnica para ele. Então esse tema é um tema muito interessante, é um tema cheio de nuances, cheio de questões a serem consideradas, dependendo de qual é o paciente e qual é a técnica, para que exista um match adequado entre o paciente e a sua cirurgia. Se você gostou desse vídeo, se ainda tem dúvidas e gostaria de saber mais sobre essa questão, mande seus comentários aqui abaixo. Eu sou o Murilo, seu cirurgião, e até o próximo vídeo.